Olá, crianças! Aqui é a Prof. Paula do Lar Espírita Alta de Souza, Casa de Caridade Vovô Chico. Estamos aqui juntos para aprendermos mais uma lição preciosa do nosso Mestre Jesus. Vamos então cantar uma música, fazer a nossa prece? Vamos cantar a do telefone? Então, todo mundo assim com o telefoninho para chamar Jesus para a nossa aulinha. Vamos lá? O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é a oração. Diz que uma vez, diz que duas ou três. Se não atender, tente outra vez. O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é a oração. Diz que uma vez, diz que duas ou três. Se não atender, tente outra vez. Fazer a nossa prece, fechando os olhinhos, pensando em Jesus. Amigo Jesus, muito obrigada pela aula de hoje, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pelo nosso planeta, pela nossa família. Nos abençoe e nos proteja com os teus anjos, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Sabe, crianças, nosso Mestre Jesus, quando esteve aqui no nosso planeta, nos ensinando suas preciosas lições, sempre trazia alguma lição sobre o perdão, falando para a gente da importância de nós perdoarmos. Uma vez ele estava reunido com os seus discípulos e ele disse o seguinte, ele falou assim: perdoai-lhes aqueles que te ofendeu, para que o meu Pai que está no céu também vos perdoe os seus pecados. E daí ele contou uma parábola para os seus discípulos para poder trazer uma lição sobre o perdão. A parábola do servo impiedoso. Ele disse assim: certa vez, um rei mandou chamar um de seus servos que estava lhe devendo e cobrou. Você está me devendo, servo. Pague-me agora aquilo que me deve. E o servo, ajoelhando-se aos pés do rei, pediu, clamou misericórdia. Ó grande rei, tenha piedade de mim. Assim que eu puder, prometo que lhe pagarei tudo. Por favor, não faça mal a mim e a minha família. Tenha misericórdia. E o rei sentiu pena dele, crianças, e disse assim: eu perdoarei então a sua dívida. Pode ir embora. Ele ficou todo contente que o rei perdoou a dívida dele. Mas assim que ele saiu dali, ele encontrou um amigo dele, um conhecido dele, que estava devendo para ele também. E vocês sabem o que ele fez? Ele grudou no pescoço desse amigo dele e começou a gritar no meio de todo mundo: me pague agora o que você me deve. E aí o amigo do servo começou também a clamar misericórdia. Ó bondoso amigo, tenha paciência. Eu prometo que arranjarei o dinheiro, logo conseguirei te pagar. Mas o servo do rei não quis nem saber. Chamou os guardas e falou: prendam esse homem. Esse homem está me devendo e não quer me pagar. Prendam-no agora. Coitadinho do amigo dele. Ó, foi para a cadeia, foi para a prisão e ele ficou lá, ó. Não teve nenhuma piedade, nenhuma compaixão. E vocês se lembram que o rei teve compaixão com o servo? E o servo não teve compaixão com o amigo dele. Sabe o que aconteceu? Foram lá, as pessoas que assistiram isso foram lá e contaram tudo para o rei o que o servo tinha feito. Falaram para ele: olha, aquele seu servo que o senhor acabou de perdoar a dívida, foi lá, cobrou um amigo dele que não pôde pagar e mandou prender ele.
Ah, o rei ficou tão revoltado, mandou chamar ele e falar: tragam ele aqui agora. E daí os guardas levaram ele e o rei disse assim para ele: servo mau, por que não teve misericórdia para com seu irmão, para com seu amigo, assim como eu tive de você? Eu não perdoei a sua dívida? Porque você mandou prender o seu amigo, eu também mandarei te prender. Vá já para a prisão. E mandou prender o servo. Assim que Jesus terminou de contar essa parábola, Jesus reforçou a lição para os seus discípulos e disse: pois aquele que não perdoar, também não será perdoado. Quem de vocês conhece a oração do Pai Nosso? Vocês sabem a oração do Pai Nosso? Vocês se lembram de uma parte do Pai Nosso, da oração que fala assim, ó: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Vocês se lembram dessa frase? Então presta bastante atenção nela. Foi Jesus que nos ensinou a oração do Pai Nosso. E Jesus deixou essa lição do perdão nessa oração. Quando a gente fala assim, ó, a gente está pedindo isso para o Papai do Céu, porque a oração do Pai Nosso somos nós falando com Deus. Então, quando a gente fala assim, ó, Papai do Céu, Deus, perdoa os nossos pecados, assim como a gente perdoa aquele que nos ofende. Olha o que nós estamos pedindo para Deus. Nós estamos pedindo: Papai do Céu, perdoa os meus erros do mesmo jeitinho que eu perdoar aquele que errou comigo. E a gente perdoa as pessoas que ofendem a gente? Quando alguém xinga a gente, quando alguém nega alguma coisa pra gente, faz alguma coisa que nos magoa, a gente perdoa? Ou a gente faz igual o servo da parábola? Vai lá e condena. Quer dizer, o rei da parábola é como se fosse Deus na nossa vida. Sempre que a gente clama misericórdia, que a gente se arrepende dos nossos erros, Deus, nosso Papai do Céu, perdoa, né? Mesmo que, claro, a gente sempre vai ter que passar pela correção, sempre vai ter que corrigir aquilo que a gente erra. Mas a gente tem o perdão do coração de Deus, que é nosso Pai e nos ama muito. Mas Jesus deixou bem claro para nós. Nós também temos que aprender a perdoar. Nós também temos que desculpar aqueles que erram com a gente. Por quê? Porque nós não somos melhores que ninguém. Se a gente precisa do perdão de Deus, do Papai do Céu, a gente tem que perdoar o nosso próximo também. Pois foi isso que Jesus veio nos ensinar. Que a gente tem que amar o nosso próximo, fazer para o nosso próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Se eu quero que todo mundo me perdoe quando eu erro, eu também tenho que perdoar aqueles que erram comigo. Porque a gente não é melhor que ninguém, crianças, e a gente também comete erros, não é verdade? Vocês se lembram da lei de ação e reação que Jesus nos ensinou? Vocês se lembram que tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência? Então, por exemplo, quando a gente se desentende com um colega, com um irmãozinho nosso, se a gente optar por brigar, xingar, bater, revidar, quando alguém nos machuca, quando alguém nos provoca, o que vai acontecer? Os dois vão sofrer. Os dois vão ficar chorando, os dois vão ficar de mal, os dois vão ficar tristes. Não é verdade? Quando a gente paga o mal com o mal, todo mundo sofre. Já quando a gente decide fazer diferente, um amiguinho deixa você insatisfeito, deixa você chateado, ou o seu irmão briga com você, vocês se desentendem, mas aí você resolve perdoar, fazer as pazes. O que acontece quando a gente opta por pagar o mal com o bem? Todo mundo volta a ficar feliz. Né? A gente não perde os amigos, a gente não fica de mal de ninguém,
pode continuar brincando, pode continuar se divertindo. Por quê? Porque os bons sentimentos vão tomar conta do nosso coração. E quando a gente resolve deixar que a raiva tome conta do nosso coração, a gente sempre sofre. Então a gente nunca vai ser feliz enquanto a gente não aprender a deixar que os bons sentimentos tomem conta do nosso coração e combata os nossos maus sentimentos. É normal que a gente sinta raiva, que a gente fique chateado quando alguém erra com a gente, quando alguém ofende a gente. Mas não é normal e não é certo que a gente revide, que a gente faça o mesmo com o outro. Porque Jesus ensina que a gente precisa fazer exatamente o contrário. Tem que perdoar. Então é isso que Jesus veio nos ensinar com essa parábola. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque enquanto a gente não aprender a perdoar o nosso irmão, a gente também não vai ser perdoado dos nossos erros. E sempre estaremos passando por sofrimentos, né? Por causa da lei de ação e reação. Lei das consequências das nossas atitudes. Então nós temos que plantar o perdão. Perdão é amor. Perdoar é amar, é espalhar a sementinha do bem. Então, mesmo que você estiver chateado, que você estiver com raiva, espera passar esse sentimento e depois se lembre que você também erra. E desculpa o seu amigo, assim como você também tem que pedir desculpa quando você erra. Tá bom, crianças? Essa é a lição de Jesus para nós hoje. Que Jesus abençoe todos vocês, que Jesus tenha piedade de nós, que temos muitos sentimentos ruins no nosso coraçãozinho, mas que nós estamos aqui, né? Aprendendo com Ele a sermos pessoas melhores. Que Jesus abençoe a todos e até a nossa próxima aulinha. Fiquem com Deus. Um beijo. Não existe o mal, não, não. Não existe o mal, não, não. Assim como não existe a escuridão, é só a luz brilhar, é só o bem surgir, é só o amor chegar e eu quero o mal deixar de existir. Eu quero o mal deixar de existir. Não existe o mal, não, não. Não existe o mal, não, não. Assim como não existe a escuridão, é só a luz brilhar, é só o bem surgir, é só o amor chegar e eu quero o mal deixar de existir. Eu quero o mal deixar de existir. É só a luz brilhar, é só o bem surgir, é só o amor chegar e eu quero o mal deixar de existir.